Bom dia, meus amados. Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe grandemente a sua família, o seu lar. Que a paz de Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa. Amém? Sobre todos os seus familiares. Em nome de Jesus, que você seja bem-sucedido em todos os seus caminhos. Que o Senhor guarde você e livre você de todo mal. Amém? Amados, vocês que ainda não inscreveram no canal, inscreva no canal para você ajudar a manter o canal no ar. Compartilhe com alguém essa mensagem e no momento aí que você estiver ouvindo, não esqueça de dar o joinha, que dessa maneira o YouTube manda essa mensagem para outras pessoas também. Amém? Amados, vamos meditar num texto hoje que está lá em Romanos, no capítulo 7 de Romanos, versículo 4, 5 e 6. Está dizendo assim: Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos. Da mesma forma dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Amém? Louvado seja o nosso amado e Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que nos libertou, que libertou a mim e libertou a você, que está ouvindo essa palavra. Amém? Só basta você tomar posse e acreditar nessa palavra, acreditar em Cristo, que a sua vitória já está garantida. Amém? Esse texto aqui, meus amados, ele vai fazer uma reflexão. Se você estudar aqui Romanos, no capítulo 7, o versículo inteiro, vai ser muito interessante para você. No começo aqui, ele começa a falar, que uma pessoa está ligado, baseado, a outra pessoa. A pessoa que se casa, ela está ligada a outra pessoa enquanto as duas vivem. Mas se uma das pessoas morrer, aí essa pessoa, ela está livre. Amém? Da mesma forma aí, uma pessoa se comete um delito ou um crime, ela vai para o cárcere, e a partir do momento que ela morre, meus amados, aí ela está livre da lei, amém? Porque ela morreu e não tem como mais pagar por aquela pena. E aqui o apóstolo Paulo vai usar essa ilustração para nos ensinar que da mesma forma, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós morremos com Cristo e somos crucificados com Ele. Quando cremos em Jesus e ressuscitamos em novidade de vida, porque Cristo nos liberta do domínio do pecado e do poder do pecado. Amém? Olha o versículo 5. Pois quando éramos controlados pela carne, já não somos mais, meus amados, porque nós estamos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, meus amados, nós somos livres. Amém? Jesus vai dizer em João 8,36: se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Amém? Aquele que crê em Cristo de todo o coração, aceita Jesus, esse é livre do poder do pecado. O pecado não pode mais o dominá-lo, porque Cristo o libertou. Amém? Está dizendo aqui: as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos. Da mesma forma dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei. Cristo nos libertou da lei, cumprindo a lei no meu lugar e no seu lugar. Amém? O salário do pecado é a morte. Cristo morreu por nós. Amém? E ressuscitou para que em Jesus Cristo nós tivéssemos uma novidade de vida. E vai dizendo aqui, para servirmos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Amém? A lei escrita, meus amados, estava ali a ordenança, nós estávamos subordinados a cumprir, mas por nós estarmos debaixo do pecado, nós sabíamos o que a palavra de Deus dizia, mas nós não conseguimos obedecer, nós falhávamos. Mas Deus proveio meio para essa falha. Ele enviou Jesus para quitar os meus pecados e os seus pecados, para que os pecados não pudessem mais exercer domínio sobre nós. E através de Jesus Cristo nós tornamos livres.
Cristo nos liberta, amém, meus amados, da condenação do pecado, do poder do pecado. E vai chegar ao momento a qual Ele vai nos livrar do corpo do pecado. Será o momento a qual esse corpo nosso será revestido e transformado num corpo semelhante ao dele, num corpo de glória. Amém? Eu quero ler com vocês aqui, para a gente compreender um pouco mais, Romanos 7, do 10 aqui até o 14, está dizendo o seguinte: descobri que o mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado aproveitou a oportunidade dada pelo mandamento e enganou-me, por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Amém? A lei de Deus ela é perfeita, o mandamento é bom, ele é justo. Então, o que era bom se tornou para mim morte? Ele está dizendo aqui, de maneira nenhuma, mas que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. Amém? A lei era boa, mas a lei mostrar o seu erro e exigir de você a obediência e você não conseguir obedecer pelo seu próprio esforço, ela produziu em você morte, porque o salário do pecado é a morte. E ele vai dizer: de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Amém? Através do mandamento, a lei veio revelar que o nosso estado era extremamente pecaminoso, que por mais que nós tentássemos mudar de vida, nós tentássemos obedecer a Deus, nós pecávamos e falhávamos, baseado no nosso próprio esforço e na nossa própria justiça, jamais nós conseguimos obedecer a Deus. Amém? E vai dizer aqui no versículo Romanos 7,14, sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo para o pecado. Amém? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a lei ela é espiritual. Os mandamentos eles são santos, mas nós estávamos debaixo de pecado, porque Adão pecou. Adão entregou o domínio na mão do inimigo. E o inimigo nos dominava. Amém? Através do pecado, nós estávamos vendidos ao pecado. Por mais que nós nos esforçássemos para fazer o bem, nós falhávamos e errávamos. Por isso esse Deus amoroso, esse próprio Senhor Jesus, ele veio para no meu lugar e no seu lugar levar o nosso fardo, cumprir com minha obrigação e com sua obrigação. Entenda, Cristo veio, ele cumpriu com sua obrigação e cumpriu com minha obrigação. E por isso nós somos remidos e estamos salvos. Quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos livres. Cristo nos limpa, nos livra de todo mal. Amém? Romanos aqui no capítulo 6, no versículo 4, está dizendo assim, ó: portanto, fomos sepultados com eles na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova, vivamos uma vida nova. Amém? Então aqui está dizendo que nós fomos sepultados com Cristo, assim como Jesus morreu. Quando nós aceitamos Jesus, nós morremos com Ele, a nossa velha natureza é sepultada com Ele. E como Cristo ressuscitou, meus amados, da mesma maneira, nós ressuscitamos em novidade de vida com Ele. E continua dizendo no versículo 5, Romanos 6,5, da mesma forma fomos unidos a Ele, na semelhança de sua morte, amém? Certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Assim como Cristo tornou semelhante a nós, tomando os nossos pecados e morrendo no nosso lugar, a Bíblia vai nos dizer que quando Ele ressuscitou, eu e você, nós tornamos semelhante a Ele. Nós tornamos livres, libertos, porque Cristo nos libertou. Ele levou o nosso fardo, entregou o fardo dele leve. Por isso Ele vai dizer em Mateus 11:28, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso. Ele vai dizer: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Porque ele pegou o jugo pesado, a condenação, levou sobre si, morrendo no meu e no seu lugar, e ressuscitou. E quando nós acreditamos em Jesus, nós ressuscitamos com Ele em novidade de vida. Olha o que vai dizendo aqui em Romanos 6,6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo de pecado seja destruído e não seja mais escravo dos pecados. Amém? Nós não somos mais escravos do pecado, porque o nosso velho homem, a nossa velha natureza,
foi crucificado com Cristo. Quando você crê em Jesus, a sua velha natureza é crucificada com Ele. E aí, meus amados, você não é mais escravo do pecado, porque Cristo liberta você. Quando você acredita em Jesus, Ele torna você livre. Só Jesus pode tornar você livre, amém? Por isso Ele vai dizer em João 8,36: se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Você só pode ser livre de verdade, liberto do pecado, através de Jesus Cristo. Jesus é o seu libertador, amém? Quando você crê nele, aí ele torna você livre, ele capacita você a dizer não, ele dá o Espírito Santo para você. Aquilo que outra hora, baseado no teu próprio esforço, não era possível para você conseguir, Cristo torna possível, perdoando seus pecados e dando o Espírito Santo para capacitar você a viver uma vida de santidade, a frutificar em você os dons da palavra de Deus, os dons do Espírito, a mansidão, o paz e o amor de Deus, todos esses dons que estão lá em Gálatas 5:22, é um dom do Espírito, vem do Espírito Santo de Deus, é um presente que Cristo dá para você. Quando você crê nele, você acredita que ele morreu pelos seus pecados, você é sepultado com ele, e assim como ele ressuscitou, você é ressuscitado em novidade de vida, e você é justificado dos seus pecados, porque Cristo quitou a sua conta. Jesus pagou pelos seus pecados, através do sangue dele derramado na cruz, meus amados, ele dá para você uma nova aliança, e ele torna você filho de Deus. Olha o que vai dizer aqui no Romanos, no 6, no 8, ora, se morremos com Cristo, cremos que com ele viveremos, amém? Então você tem que compreender, se você acredita em Jesus, você morreu com ele, e você tem que acreditar que você vive com ele agora, amém? Você vive com Cristo, você vive completamente livre, porque Cristo libertou você. Você não firma mais na sua própria justiça, mas você recebe a justiça que vem de Deus, o presente que vem de Deus, um dom que vem de Deus. E quando você compreende isso, você compreende que em Cristo Jesus, meus amados, você é filho de Deus. Em Cristo Jesus, você é livre do pecado. Jesus tornou você livre. Então você não vive mais na escravidão do pecado. O diabo, ele perde o domínio contra a sua vida. Ele perde a autoridade. Amém? Porque Cristo libertou você. E agora você pode caminhar com dignidade. Você pode agora, meus amados, frutificar na presença de Deus, porque o Espírito Santo habita em você. Amém? Cristo tornou possível para você, meus amados, mergulhar na presença dele, você se tornar um como ele. A Bíblia vai dizer, em 1 João 4,17, você pode estar lendo aí nas suas escrituras, que assim como Cristo é você nesse mundo. Jesus tornou você semelhante a ele, ele ressuscitou, meus amados, para que nós tivéssemos uma nova vida. Só basta você tomar posse, você compreender que o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Aí você pode dizer não para o vício das drogas, você pode dizer não para o vício do pecado, você pode dizer não para a pornografia, porque Cristo libertou você. Ele colocou você em liberdade. E aí, meus amados, se Cristo colocou você em liberdade, o diabo não pode mais colocar você debaixo da escravidão, porque agora Cristo tornou você livre. Só basta você compreender que você está livre e se levantar livre, liberto, porque Cristo libertou você. Se você compreender que através do sangue de Jesus, o pecado não pode mais ter domínio sobre a sua vida, meus amados, agora você pode dizer não. Você não está mais debaixo da ordenança, mas você pode dizer não, porque Cristo pagou pelos seus pecados. Cristo libertou você. Ele justificou você, ele deu para você uma nova vida, e você tem que acreditar em Jesus. O mérito é dele, a honra é dele, a glória é dele. Em 2 Coríntios 5:21 vai dizer que Jesus Cristo nos tornou a justiça de Deus. Ele morreu para a nossa justificação e ressuscitou para a nossa justificação. Ele pagou por isso, e agora você compreende que a sua dívida foi quitada, e agora você pode viver em novidade de vida. Cristo dá uma vida nova para você, e agora, através do poder do Espírito Santo de Deus, você pode levar uma vida em santidade. Você pode abandonar a sua velha maneira
de viver e viver como Cristo quer que você viva, porque agora você, quando aceita Jesus, você compreende quem Ele tornou você, você se torna livre. Amém? Você tem que compreender que você é justificado pela fé. Cristo libertou você. Você não está mais debaixo da escravidão do pecado, porque Cristo tornou você livre. Ele deu favor para você. Por isso ele vai dizer em Romanos 6,14: vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Compreenda que você está livre. Diga não, declare: eu estou livre em nome de Jesus e caminhe em liberdade. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.